Olá pessoal, esse vídeo é um react a um vídeo do Antônio Miranda, onde ele contesta a tese de que o darwinismo social seria a base para as teorias eugênicas e que acabaram descambando no, na supremacia racial de Hitler, né, da Segunda Guerra. Né? Então, de fato existe uma associação entre darwinismo social e essas teorias eugênicas. Né? O eugenia, né, do Francis Galton, a base dele vem do darwinismo social. É uma interpretação errada do darwinismo, tá? Mas é fundamentada nessas teses. Né? E o próprio Charles Darwin, ele na obra dele Origem das Espécies e principalmente da descendência do homem, ele discutiu a evolução humana e fez observações que comparavam diferentes grupos humanos, frequentemente classificando as sociedades não europeias como menos civilizadas ou como mais primitivas. Então, essa era uma perspectiva muito comum na época. Então, refletia uma mentalidade eurocêntrica, né? Que era a que era descrita na época. Tem nesse livro aqui, do Stephen Jay Gould, ele chega a citar uma passagem do Charles Darwin no Beagle quando ele esteve no Brasil. Ó, em A Viagem do Beagle, Darwin escreve: perto do Rio de Janeiro, minha vizinha da frente era uma velha senhora que tinha umas tarraxas com que esmagava os dedos de suas escravas. Em uma casa onde estive antes, um jovem criado mulato era todos os dias e a todo momento insultado, golpeado e perseguido com um furor capaz de desencorajar até o mais inferior dos animais. Vi como um garotinho de 6 ou 7 anos foi golpeado na cabeça com um chicote, antes que eu pudesse intervir, porque me havia servido um copo d'água um pouco turva. E essas são coisas feitas por homens que afirmam amar ao próximo como a si mesmos, que acreditam em Deus e que rezam para que sua vontade seja feita na terra. O sangue ferve em nossas veias, nosso coração bate mais forte ao pensarmos que nós, ingleses, e nossos descendentes americanos, com seu jactancioso grito em favor da liberdade, fomos e somos culpados desse enorme crime. Então aqui o Charles Darwin ele revela seu protesto, né, com relação aos maus tratos dados aos escravos, tá? Então, isso que é importante ter em perspectiva, né? Mas, de fato, a maior parte desses cientistas do século XIX, eles acreditavam numa espécie de um racismo científico. As teorias eugênicas, elas estavam em voga. Essa eugenia, né, ela vai ser discutida aqui por esse livro aqui, O Espetáculo das Raças, da Lilian Schwartz, em que ela coloca assim, ó, delineia-se, na página 63, a partir de então, certa reorientação intelectual, uma reação ao iluminismo, em sua visão unitária da humanidade. Quer dizer, essa eugenia foi uma reação ao iluminismo, porque o iluminismo tratava a igualdade dos homens, né? Tratava-se de uma investida contra os pressupostos igualitários das revoluções burguesas, cujo novo suporte intelectual concentrava-se na ideia da raça, que em tal contexto cada vez mais aproximava da noção de povo. O discurso racial surgia dessa maneira como variante do debate sobre a cidadania, já que no interior desses novos modelos discorria-se mais sobre as determinações do grupo biológico do que sobre o arbítrio do indivíduo, entendido como um resultado, uma reificação dos atributos específicos de sua raça, segundo Francis Galton. Então ela explica como é que a eugenia, né, vai nascer dentro, logo depois do iluminismo, né, como uma reação ao iluminismo. Então, nesse século XIX, a maioria dos cientistas era nessa linha, um racionalismo, um racismo científico, né? Darwin não está longe disso. Darwin não está longe disso. Aí aqui o Stephen Jay Gould, na página 21. Nesse contexto, a aprovação concedida pelos cientistas em geral do século XIX
as hierarquias estabelecidas não foi resultado de um estudo de dados objetivos escolhidos com o intuito de submeter à prova um problema aberto à discussão, mas de uma crença socialmente compartilhada. E aí ele vai traçando os principais cientistas da época, ele vai citar o Georges Cuvier, aclamado na França como Aristóteles de sua época, um dos fundadores da geologia, da paleontologia e da moderna anatomia comparativa, referia-se aos nativos africanos como a mais degenerada das raças humanas. Georges Cuvier. Tá? O Charles Lyell, fundador da moderna geologia, também. O cérebro do bosquímano, que é um africano, remete aos macacos. Isso implica uma ligação entre a falta de inteligência e a assimilação estrutural. Cada raça do homem tem seu lugar próprio, como acontece entre os animais inferiores. Isso Charles Lyell. E o Charles Darwin também ele escreveu sobre um futuro em que o hiato entre o ser humano e o símio seria ampliado pela possível extinção de espécies intermediárias, como o chimpanzé e o otetonte, que é um africano, é um homem africano. O hiato será então mais amplo, porque compreenderá a distância entre o homem, que terá alcançado, como podemos esperar, um estágio de civilização superior ao do Caucásico, e um símio como um babuíno, e não como acontece atualmente, a distância entre o negro ou australiano e o gorila, descendência do homem. Charles Darwin, 1871. Bom, nisso ele também vai falar de um outro cientista que eu gostaria de falar aqui, que é do Louis Agassiz, que é um cientista naturalista suíço, conquistou sua reputação na Europa, principalmente por ter sido discípulo de Cuvier, discípulo do Cuvier. E aí que ele vai adotar teorias das raças humanas aí. E o Agassiz, ele era um conhecido criacionista, como a maior parte dos cientistas da época era criacionista. E então isso desfaz a tese do Antônio Miranda, tá? Dizendo, tentando associar o darwinismo com o racismo. Está esquecendo que os próprios criacionistas, né, eles eram racistas também. Isso não era exclusivo de ser evolucionista ou ser criacionista, entende? Isso não marcava. E, os dois também eram racistas. Aqui o Luiz Agassiz, que era criacionista, tá? Ele no hotel lá viu um negro nos Estados Unidos, quando chegou nos Estados Unidos. Pela primeira vez ele viu um negro no hotel na Filadélfia e sentiu uma aversão intensa e profunda. Aí ele diz assim: foi em Filadélfia que tive pela primeira vez um contato prolongado com os negros. Todos os empregados do meu hotel eram os homens de cor. Mal posso expressar a dolorosa impressão que experimentei. E aí vai, segue direto. Isso é Louis Agassiz, que é criacionista, tá? Revelando esses traços de racismo e esses traços de superioridade entre raças e coisas do tipo. Então, isso não é uma coisa exclusiva de quem era evolucionista, entende? Porque Antônio Miranda passou a impressão de que só era racista, né, quem seria evolucionista, né? Essa é a crítica que estaria sendo feita. E, no entanto, não, eram todos os cientistas da época, de modo geral, eles seguiam essa eugenia. Essa eugenia estava um pensamento bem forte ali no século XIX, tá? Você pode ver que no Brasil, por exemplo, no Brasil teve escravidão por séculos, né? Acabou ali em 1888. E no Brasil, a maioria era criacionista, tá? E acreditava na superioridade da raça branca sobre a negra. Isso era que fundamentava o racismo, né?
Então, enfim, é nesse sentido aí que eu quero trazer esse vídeo para destacar que os criacionistas lá do século XIX, eles também eram racistas. Então não era isso que marcava ser racista ou eugenia, não estava vinculada a isso. Ou seja, mesmo criacionistas, eles eram. Não precisaria ser, não, foi Charles Darwin que surgiu com a eugenia, e essa eugenia surgiu com Charles Darwin. Não, não, não foi com Charles Darwin que surgiu a eugenia, que é o que os criacionistas hoje tentam imputar, né? Tentam associar Darwin com Hitler ou com eugenia, etc. Mas, na verdade, essa eugenia ela estava presente mesmo para os que eram contra o evolucionista, como o caso de Luiz Agassiz, tá? O Luiz Agassiz, ele acreditava no conceito de criação especial. Então ele defendia a ideia de que as espécies foram criadas de forma independente por Deus em diferentes momentos e locais. Então ele rejeitava a teoria da evolução darwinista e acreditava que as espécies eram imutáveis e que a diversidade era resultado de atos diferentes, atos criativos de Deus. Então, Deus criaria novas formas de vida a cada nova catástrofe. Então, não haveria uma criação original. Mas, então, nesse sentido, o Agassiz ele acreditava num criacionismo progressivo, né? E não numa visão literal do Gênesis, que foi criação num momento único. Mas é um criacionista. É um criacionista. Ele não acredita na tese da evolução. E ele está trabalhando com o conceito de raça também. Um conceito. Então, você atribuir essa eugenia, esse racismo a Charles Darwin somente, isso é um grande erro. Na verdade, essa eugenia, esse racismo, já existe antes do Darwin. E mesmo criacionistas defendiam teses racistas. É só esse ponto que eu queria destacar, porque parece que está mal compreendido. Muito obrigado, então.